Oi, o meu nome é Maísa e hoje é dia daquele vídeo de fazer explodir a lista de desejados. Antes de começar com a lista do mês de outubro, eu queria te fazer um convite. Gosta de livros, listas de livros, um unboxing vez ou outra? Se inscreve no canal, também te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, para usar o meu link da Amazon se pretende comprar qualquer livro lá e também para usar o link do Cuponomia. Afinal de contas, a gente está falando de lançamentos, geralmente eles têm preços assim bem altos e uma forma de economizar é através do Cuponomia. Ele tem uma série de lojas associadas, então a gente pode ter cashback e cupom de desconto. Se você utilizar esse link que está aqui embaixo, você já tem R$5 e a partir de R$20 você pode sacar direto para sua conta. Eu comecei a fazer esses vídeos de lançamentos e eu achei ótimo, porque foi uma forma de estar sempre em dia com o que está chegando aí no mercado editorial. Claro que os livros que eu estou escolhendo para apresentar para vocês, eles têm a ver com o nicho aqui do canal, então acima de tudo fantasia, ficção científica, distopia, mas a gente tem romance, suspense e mistério, romance de época, romance contemporâneo, tem um pouquinho de cada uma desses gêneros e eu sempre apresento por ordem de lançamento. Então, como são muitos lançamentos, eu não pretendo me demorar muito neles, só tá falando um pouco do título, uma sinopse assim bem rápida e mostrar para vocês as capas, porque tem capas belíssimas vindo aí. Então, no dia 2 de outubro foi lançado As Crônicas de Spiderwick, da Holly Black, pela Galera Record. Essa é uma série que já havia sido publicada anteriormente, mas em mais volumes. Agora a Galera Record juntou isso tudo numa edição única, de colecionador, com capa dura. Claro que a ideia era por conta da adaptação que viria dessa série. Infelizmente a adaptação parece que foi cancelada ou adiada. Mas o que nós temos aqui é uma fantasia jovem. Então nós temos aqui 3 irmãos, eles vão se mudar para uma propriedade que chama Spiderwick. Um dos irmãos encontra um livro misterioso que é cheio de relatos e ilustrações sobre um mundo mágico e perigoso. E por conta disso, ele e os irmãos vão embarcar numa aventura cheia de goblins, duendes e várias outras criaturas fantásticas. Então achei que a capa ficou muito bonita. Ainda não tenho o livro, mas eu gosto muito da escrita da Holly Black, então quero fazer a leitura dessa série. Também tivemos o relançamento do box Feios, do Scott Westerfeld, pela Galera Record. Essa série, se não me engano, ela já teve umas 3 capas. Eu tenho uma das primeiras, mas ainda não fiz a leitura dela. Acho que essas capas estão até bem bonitas e imagino que a Galera Record está aproveitando porque a adaptação está vindo aí. Então a gente vai ter uma série baseada nessa série. E aqui nós temos uma história que continua bem atual. Nessa sociedade, as pessoas nascem feias e quando elas atingem mais ou menos a idade de 16 anos, elas passam por uma cirurgia plástica para se tornarem belíssimas. E a protagonista, especificamente, ela tá ansiosa porque ela tá prestes a fazer essa cirurgia, mas aí parece que ela vai encontrar um grupo de dissidentes que vão começar a discutir essa imposição de uma beleza pela sociedade. E a gente vê que tá mais atual do que nunca, porque nós sempre tivemos todos os padrões, mas mais do que isso, por conta de todas as redes sociais e por conta dos filtros que são usados, agora nós temos pessoas que vão procurar fazer cirurgias plásticas para ficarem parecidas com determinados filtros de redes sociais. Então, assim, é assustador. E por isso eu quero fazer a leitura do livro, quero conferir a série, porque acredito que a discussão seja bastante atual. Também pela Galera Record tivemos o lançamento do 3º livro da trilogia Tudo pelo Jogo, que são Os Homens do Rei. É o 3º livro, começou com A Toca das Raposas. Aqui nós temos um romance contemporâneo cheio de gatilhos. Eu fiz a leitura do 1º livro, que é A Toca das Raposas. Ainda não li o 2º livro, estou esperando ele chegar. E o 3º livro já chegou por aqui. Então, assim, tô curiosa. Eu já comentei com vocês que eu achei o 1º livro... A gente fica com altas expectativas. Essa é uma trilogia extremamente aclamada, tem uma série de fãs, todo mundo pedindo para que ela viesse para o Brasil. E eu achei o 1º livro muito introdutório. E tô com expectativas aí para entender a paixão por esses personagens, especificamente sobre um deles que é bastante problemático. Mas vamos ver, afinal de contas, um esporte inteiro foi criado apenas para essa trilogia. Então, o 3º livro já está aí disponível também.
E a Galera Record também lançou no dia 2 Uma Luz na Chama, que é o segundo volume da série Carne e Fogo, que é um prequel de Sangue e Cinzas. Não sei se vocês estão fazendo a leitura dessa série, eu li o primeiro e o segundo, acho que eu já comentei que não deu muito certo, porque eu acho que ela vem numa nova linha aí de fantasias que são escritas com uma quantidade, bom, pra mim, excessiva de hot. Não tem problema nenhum com cenas hot, mas eu acho que ela tem que ser bem construída, ela tem que fazer sentido. Pelo menos nesses 2 primeiros livros, elas achei exageradas. Mas eu tenho curiosidade de ler, principalmente porque disseram que esse prequel é muito bom. Então o segundo volume saiu, chama Uma Luz na Chama, tava cheia de brindes, eu gosto muito dos brindes da Galera Record, mas eu ainda não fiz a leitura do primeiro livro dessa trilogia, de qualquer forma, já temos aí 2 livros disponíveis. No dia 3, nós tivemos o lançamento de Ágatas, que é um suspense jovem pela plataforma 21. Aqui nós temos uma cidade que é considerada amaldiçoada porque algumas garotas desaparecem. E nós temos namorados que têm qualidade duvidosas e penhascos perigosos. Então, no livro, a gente tem uma personagem que vai levar o fora do namorado. O namorado é daquele super estrela. Ela vai desaparecer, volta um tempo depois, não fala nada do que aconteceu com ela. Depois, uma outra namorada desse mesmo rapaz também vai desaparecer. E aí a gente tem a entrada da personagem que chama Agatha Christie. Ela acredita que ela tem as armas perfeitas para resolver esse mistério. Afinal de contas, ela tem todos os livros da Agatha Christie. Então ela é fã da autora, tem todos os mais de 70 livros da escritora. E ela acha que já tem todas as armas, então vai tentar solucionar o mistério. Eu fiquei curiosa porque eu gosto muito de Agatha Christie, gosto muito dos livros dela e quem sabe vai ser uma leitura interessante. No dia 5 de outubro, nós tivemos o lançamento de Nós Fazemos o Mundo, que é o segundo livro da duologia que começou com Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin, publicado pela editora Suma. Eu fiz a leitura do primeiro livro, tem resenha lá no blog Coisas de Mineira. Vou deixar o link aqui embaixo se vocês tiverem curiosidade. Aqui nós temos uma premissa bem diferente. Então, as megalópolis, elas têm o nascimento de um avatar de tempos em tempos. E nesse momento do primeiro livro, nós temos o nascimento do Avatar de Nova York. Mas existem alguns problemas. O Avatar de São Paulo foi lá para ajudar nesse nascimento. Acontece um problema e os avatares dos distritos de Nova York vão ter que ajudar esse Avatar de Nova York. Então é basicamente isso que a gente tem. Ele é uma grande carta de amor à cidade de Nova York, porque ela vai descrever com muita minúcia cada um desses distritos, as diferenças, a forma como ele foi crescendo. Eu gosto muito da escrita da N.K. Jemisin. Esse não é dos livros favoritos dela, mas assim, eu quero fazer a leitura do segundo livro porque eu quero concluir a duologia. No dia 6, nós tivemos o lançamento de Estrelas nas Sombras, da Mary Lu, agora pela editora Intrínseca. A Mary Lu, ela já escreveu muitas distopias jovens, ela já escreveu Legend, eu li a trilogia, preciso ler o 4º livro. Ela escreveu duologia Skyhunter também, que eu gosto bastante, todas distopias jovens. Ainda não li o Warcross, da autora. Aqui a gente tem um thriller eletrizante, marcado pelo romance entre uma agente secreta e um astro do pop. Então fica aí a dica para quem é fã da escrita da autora ou para quem quer conhecer, imagino que seja uma boa porta de entrada. No dia 9 de outubro, nós tivemos o lançamento de uma fantasia jovem pela Astral Cultural. É Corte de Mel e Cinzas, o primeiro livro da trilogia Mel e Gelo. A Astral Cultural, vez ou outra, faz uma ação em que você pode pedir os primeiros capítulos de um determinado livro para conhecer a escrita da autora, enfim. E eu fiz a leitura dos primeiros capítulos. Ele já começa, assim, bem ágil, né? Porque nós temos um mundo em que existem seres humanos e feéricos, e esses feéricos, eles participam de tempos em tempos de um treinamento que é extremamente brutal. E nossa protagonista, ela é mestiça, ela é meio humana, meio feérica, e ela tá participando porque ela quer provar que ela pode ter o seu lugar ali naquele reino feérico. A gente sabe que a mãe dela morreu, a gente ainda não sabe quem é o pai dela, mas isso vai revelar muito rápido. Ela passa pelo treinamento, ela passa pela última aprovação, e quando ela vai fazer o juramento dela nesse lugar, que é o lar ancestral dos feéricos, acontece uma grande catástrofe. Ela
volta para casa, mas ela vai precisar provar que ela não tem nada a ver com a destruição desse lar ancestral dos feéricos. E aí ela vai fugir para um lugar que se chama Triângulo. É o último lugar que um feérico gostaria de ir. E lá ela vai fazer descobertas que vão trazer luz, inclusive, para o fato de que ela não é apenas uma órfã mestiça, né? Ela pode ser a chave para algo maior. Então eu acho que é uma boa aposta para quem gosta de fantasia jovem. No dia 10, agora um romance de época. O Escândalo da Sufragista é o último livro da série Os Excêntricos, da Courtney Milan, publicado pela Arqueiro. Aqui nós temos um romance de época que sai dos salões de baile. E as discussões, elas são bem próximas de problemas históricos. Então, nós tivemos no primeiro livro a questão da qualidade de trabalho, da discussão de horas de trabalho. E aqui nesse livro especificamente, como o próprio nome do livro vai indicar, a gente tem a questão da discussão dos direitos das mulheres. Essa personagem ela já tinha aparecido num livro anterior, justamente querendo integrar o movimento das sufragistas, e agora ela tem um jornal que apoia as causas das mulheres. É uma posição perigosa, ela vai atrair muitos inimigos, e entre esses inimigos está a família do Edward. Ele foi, de alguma forma, abandonado pela família, ele vê que a família tem um alvo, que é a Free, e ele vai se juntar a ela, mas os interesses dele é de usar essa mocinha para sua vingança. Mas aí ele vai se aproximar dela, os dois vão se encontrar e a gente imagina, pelo menos essa situação, como é que vai terminar. Muito curiosa, a gente precisa relembrar às vezes das batalhas que muitas pessoas tiveram, nesse caso muitas mulheres tiveram para que a gente tivesse as nossas liberdades e que às vezes a gente esquece disso. E aí agora um romance contemporâneo, Não Me Esqueça, da Julie Souto, publicado também pela Arqueiro. Eu estava assistindo uma live da Arqueiro e a autora desse livro estava sendo entrevistada pelo Fernando e pela Frine. E os dois são umas gracinhas, enfim. Mas eu estava assim, assistindo meio distraída, até que ouvi a autora mencionar que ela também se inspirou num casal que os fãs raiz assim, de Star Wars abominam, que é o Kylo e a Rey. E eu adoro esse casal, gosto muito, que torci muito por eles, enfim. Na hora que ela falou que ela se inspirou nesse casal também, aí pra mim ela não precisava falar mais nada, já estava convencida, quero fazer a leitura desse livro. E é isso, assim, a capa não é das mais bonitas, parece que os dois personagens já tiveram um relacionamento, não deu certo, se separaram, vão se reencontrar anos depois e vão ter de trabalhar junto num casamento. Ela é uma organizadora de casamentos, ele é um florista mal-humorado e tatuado. Adorei. Então esse daí é um livro que eu tenho certeza que eu vou ler. Fica a dica se você gosta de romance contemporâneo. E o último lançamento agora da Sextante, né? A Arqueiro faz parte do grupo Sextante, mas eu gostei muito da premissa. É a Biblioteca dos Sonhos Secretos, uma história sobre a magia dos livros e seu poder de conectar pessoas. Acho que todo leitor gosta muito de histórias que falam sobre bibliotecas, sobre livros, sobre livreiros. E aqui é o que a gente vai encontrar justamente isso, né? Então o que você procura? Essa é a pergunta que a bibliotecária de um centro comunitário em Tóquio faz para todo mundo que vai procurá-la. E ela vai indicar o livro que ela acredita que seja perfeito para aquela pessoa. Então são 5 histórias que vão se entrelaçar de uma maneira muito sutil e as discussões elas vão permear situações como frustração no trabalho, falta de oportunidades, o medo do fracasso e a vontade de começar de novo. Eu li um livro que tem muito essa vibe, que é O Passeador de Livros, publicado pela Intrínseca. Nossa, que livro fofo! Foi o último livro, inclusive, da coleção dos Intrínsecos. E, assim, acho que eles fecharam com chave de ouro, porque essa discussão, né, esse carinho e esse entendimento que, às vezes, um livreiro tem na hora de fazer uma indicação certeira. Então, uma vez eu tava foi até na Livraria Leitura, perdida, assim, procurando um livro. E aí, a vendedora, né, a livreira, ela chegou pra mim, perguntou, conversou um pouquinho comigo e me indicou um livro que, a partir dele, eu me embrenhei muito, assim, pelo mundo da fantasia. Não foi a primeira fantasia que eu li, mas ela acertou naquele momento, ela foi tão assertiva, me ajudou bastante a buscar por novos títulos. Então fica aí a dica do lançamento da Sextante. Agora, lançamentos futuros, apesar de que esse aqui, ele é um futuro que já veio.
Então no dia, estava previsto para lançar no dia 15 de outubro, Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, publicado pela Trama. Ele estava previsto para os dias 15 e 16, mas a Trama conseguiu adiantar o lançamento desse livro. Então eu já estou com meu livro em mãos, já comecei a fazer a leitura dele, um calhamaço de mais de 1.300 páginas, e assim, eu realmente sou fã do autor. Eu li O Caminho dos Reis no ano passado, a gente fez uma leitura coletiva lá pelo Loucos, inclusive essa é uma leitura coletiva do Loucos também, por leituras conjuntas. E depois de ter feito a leitura no ano passado, eu acabei não vendo vídeo, fazendo nenhuma leitura para recordar O Caminho dos Reis. E já no prólogo, parecia que eu tinha acabado de ler O Caminho dos Reis. Então, assim, a conexão que ele faz, né, com os personagens, a gente já tá tão imerso naquela história anterior que foi muito fácil entrar nela de novo. Ele já tá disponível e, assim, eu recomendo demais para quem gosta de fantasia épica. É um dos melhores. Eu pretendo ler, se for possível, tudo que ele publicar aqui no Brasil. No dia 16 também teremos o lançamento de uma fantasia, parece que uma vibe meio sombria. Então, é Darien, publicado pela editora Record. Parece que esse autor é conhecido por seus romances históricos, mas aqui a gente tem uma história que tem uma pegada fantástica. Então nós teremos 6 personagens que vão se encontrar na cidade de Darien, e quando eles se encontrarem, caos e fogo se espalham. Sob a magia da cidade, todos estão prestes a descobrir que o destino pode ser implacável. Então a gente tem o primeiro livro de uma trilogia. Em uma batalha épica, vingança, extorsão e ganância reinarão antes de o sol retornar, quando 6 destinos terão sido moldados e perdidos dentro dos limites da cidade. Fiquei bastante curiosa, principalmente porque a sinopse termina dizendo que sejam bem-vindos a Darien, onde a espada e a feitiçaria são uma só arma. Um lançamento de suspense e mistério pela Faro Editorial, do Charlie Donlia, que é Olhos Vazios. Eu sou fã das histórias do Charlie Donlia, tem um tempo já que eu não leio, tô precisando retomar esse hábito, porque eu gosto muito das histórias, a forma como ele intercala, às vezes, linhas temporais. Bom, mas aqui nós temos a personagem, a protagonista. Quando ela era mais nova, ela foi acusada do massacre que aconteceu em toda a sua família. Ela passou por um julgamento, parece que ela foi inocentada, mas talvez ela tenha sido inocentada apenas pela justiça. Então, as pessoas, a sociedade ainda acreditam que ela seja responsável por essa matança. Muitos anos se passam, ela se torna uma investigadora, e aí ela vai entrar numa investigação recente, na qual ela vai encontrar conexões entre esse crime atual com o crime com os assassinatos da família dela. Mais um livro, então, do Charlie Donlia para a coleção. E no dia 18 de outubro teremos o lançamento de O Labirinto da Morte, do Philip K. Dick pela Suma. É uma ficção científica, a gente vai ter um grupo de colonos que vai chegar no planeta que chama Delmak ou. Ali, esse planeta parece que ele é considerado perigoso, ele é ocupado por seres gelatinosos em formato de cubo, só consigo me lembrar do Geleia, mas esses seres gelatinosos dão conselhos através de enigmas e anagramas. Mas acaba que esses colonos vão ficar confinados nesse planeta, cuja atmosfera parece induzir a paranoia, e eles vão descobrir que o Deus é um ser que está ausente ou talvez disposto a destruir suas próprias criações. Uma capa com a pegada bem mesmo a cara do Philip K. Dick, uma capa com a pegada bem do Philip K. Dick, fica aí uma dica de ficção científica. Agora, esse livro eu vi pela capa. Na hora que eu vi essa capa, eu imediatamente coloquei na minha lista de desejados, depois eu fui ler a premissa. E eu adorei a sinopse desse livro. É O Inferno que Nos Persegue, do Andrew Joseph, publicado pela Dark Side. Então aqui a gente tem Benji, que é um garoto trans de 16 anos, ele tá fugindo do culto que o criou, uma seita fundamentalista que desencadeou o Armagedon e dizimou a população mundial. Ele tá tentando ficar longe desse culto porque, entre outras coisas, ele é uma arma biológica em função de alguma coisa com a qual ele foi infectada por esse culto. Ele vai ser resgatado por um grupo de adolescentes do centro LGBTQIA+, que se chama Aquezon, ou conhecida também como ALC. O líder dessa ALC é um garoto lindo, autista, um atirador mortal e conhece o segredo do Benji. Então, essa arma biológica na qual ele pode se tornar. O Nick oferece abrigo pro Benji, mas o Benji começa a desconfiar das intenções desse garoto. Então, tá aí um livro da Dark Side sendo lançado no dia 18, com uma capa, assim, realmente linda. Eu gostei muito da capa. No dia 20, a gente tem uma ficção jovem, A Herança dos Fantasmas, publicado pela editora Aleph. Aqui tem uma história também interessante, porque nós temos seres humanos que perderam seu
lar e habita uma nave que é chamada de Matilda. Essa nave, ela pretende levar esses humanos para a Terra Prometida. Acontece que os seres humanos que estão vivendo lá, eles acabaram se segregando. Então a Aster nasceu numa sociedade de servidão e obediência religiosa. Ela desenvolve dotes médicos, né, e cuida todo mundo do seu convés na parte ali empobrecida, que é o deck inferior da nave. Mas a vida dela pode mudar quando ela descobre pistas sobre a morte, que é bastante suspeita da mãe dela. Então, Herança dos Fantasmas é uma ficção científica apocalíptica inédita no Brasil, que explora um futuro distante ainda marcado pela crueldade de velhos preconceitos. Então fica aí uma ficção científica. Agora um reconto de O Cavaleiro Sem Cabeça, Em Busca do Cavaleiro Sem Cabeça, da Serena Valentino. Então nós teremos o aniversário de 200 anos da Maldição do Cavaleiro Sem Cabeça, em Sleep Hollow. E a Kate Van Tassel não quer ter envolvimento nenhum com isso, mas ela é descendente direta da Katrina Van Tassel original. E aí ela sabe que a cidade espera que ela se case com o namorado e administre a propriedade da família, mas ela quer outras coisas, até que ela conhece uma garota, que é Isadora, que vai desafiar Kate a reexaminar suas expectativas, né, que vai abrir os olhos dela para a possibilidade de que os fantasmas talvez sejam reais e a faz questionar quem de fato ela quer ser. Eu gosto muito dos recontos, confesso que eu ainda não li nenhum livro dessa série de vilões, mas todo mundo fala super bem. Eu tenho 2 livros já dessa série, eu sei que tem uma ordem para ler, então eu tenho que pegar isso em algum momento, colocar isso direitinho para saber onde na ordem de leitura estão os 2 livros que eu tenho. Mas fica aí o lançamento para o dia 20 de outubro. No dia 23, nós temos um lançamento bastante aguardado por mim, pelo menos, que é Para o Inferno, da Leigh Bardugo, publicado pela Planeta Minotauro. É o 2º livro da duologia que começou com Nona Casa. Nona Casa é aquele livro que as pessoas ou amam ou odeiam. Eu encontrei muita gente que odiou, mas assim, eu amei, eu gostei. Eu sei que ele tem temas fortes, ele usa de cenas gráficas e cheias de gatilhos, então fica a dica, né, pra dar uma olhada nisso antes, pra ver se não vai te incomodar. Mas a gente tem aqui uma protagonista, que é a Alex. Ela enxerga fantasmas, só que ninguém acredita nela, nem a mãe dela, que é um meio ripona, assim, mas ela não acredita nos dons da filha. E por conta disso, a filha passa por maus bocados, inclusive se envolve numa situação que vai traumatizá-la, assim, quase que pro resto da vida. Enfim, até que ela recebe um convite de uma universidade da Ivy League para poder entrar nessa faculdade. Quando ela chega lá, ela descobre que foi convidada justamente por conta dessa habilidade de ver fantasmas, e ela descobre que existem várias casas, e essas casas eles têm habilidades as mais diversas. Aqui nesse 2º livro, para não dar spoiler, a Alex, ela precisa resgatar alguém. E para que isso dê certo, ela vai ter que buscar aliados bem improváveis, correndo o risco, inclusive, de ser expulsa de Yale. Mas a gente tem aí também a morte de alguns docentes, aí a Alex vai começar a desconfiar que a coisa é bem mais complexa do que ela imaginou. Uma capa bem bizarra. Eu gostei dessa capa também, então tá chegando aí dia 23/10, se você gostou de Nona Casa. No dia 27, a gente tem um livro bastante polêmico. Ele começou com a polêmica por conta da capa. É O Fardo de Sangue, da Tiffany D. Jackson, publicado pela Rocco. Essa autora já teve um livro, se não me engano, publicado pela Suma, que é Fumaça Branca. Então agora ela tá com esse livro na Rocco. A Rocco fez o anúncio desse livro lá pelo Instagram. E o que acontece? A capa parece ter sido feita por uma inteligência artificial e é uma garota branca que tá com sangue escorrendo pelo rosto, porque é uma releitura de Carrie. Só que lá no post, né, ele fala que é uma releitura de Carrie, tendo como premissa a questão do racismo. E aí as pessoas começaram a questionar, né, como é que você vai falar de racismo colocando uma menina branca na capa? A justificativa da Rocco é que a própria sinopse diz isso, que a protagonista é uma menina preta de pele branca e cujo pai obriga a alisar o cabelo. Eu entendo isso, talvez as pessoas não tenham lido essa sinopse, né? Porque é realmente uma menina preta de pele clara que alisa o cabelo, mas os traços da menina talvez pudessem ter ficado mais próximos de meninas pretas do que de meninas brancas. Então eu acho que esse foi todo o problema. A Rocco já se pronunciou que a autora, ela aprovou a capa, mas eu fiquei curiosa. Eu li Carrie no ano passado, então a gente tem essa releitura aí e parece que vai seguir bem passo a passo a trama da Carrie
e vamos ver como é que vai ser o lançamento, a receptividade das pessoas quando o livro for lançado. Também teremos o lançamento de O Soar da Cítara pela Alta Novel, com uma capa bem bonita, uma fantasia poderosa, criativa e arrebatadora, inspirada no clássico conto chinês Três Reinos. No ano de 414 da dinastia Qin, o caos é enorme, nós temos uma imperatriz que é fantoche, que está ocupando o trono. O império se dividiu em 3 facções, com 3 senhoras da guerra. E aí nós temos uma personagem que é a Brisa, que provavelmente responde a uma dessas 3 senhoras da guerra. Ela é forçada a se infiltrar em um acampamento inimigo para impedir que os seguidores da sua senhora de guerra sejam massacrados. Lá ela vai encontrar um personagem que é chamado de Corvo, que é um estrategista, é um adversário dela e que vai se mostrar um adversário à altura, né? Então provavelmente tão inteligente quanto ela. Mas há mais inimigos do que apenas um e nem todos são humanos. Então fica aí a dica de Soar da Cítara. E o último lançamento, esse ainda não está disponível na Amazon, eu só vi ele lá no perfil da Planeta Minotauro, que é Mickey 7. A gente tem uma ficção científica bem interessante. Então é um mundo onde clones humanos são utilizados para missões de exploração espacial. E aí, quando um desses clones ele morre de alguma maneira, ele é substituído por um novo clone. E daí a numeração. Então ele vai resgatar as memórias dos seus clones anteriores e aí ele vai receber o nome. O Mickey 7 é o 7º clone dessa linha, né? Dessa única linha. Ele é chamado de prescindível porque ele é descartável. E ele tá numa missão assim, parece que todo mundo morre, ele quase morre, mas ele consegue sobreviver. Quando ele retorna à base, ele descobre que ele havia sido dado como morto, portanto já havia o Mickey 8. E nesse mundo, 2 clones não podem sobreviver ao mesmo tempo, por conta disso os 2 teriam de ser destruídos. Mas uma coisa interessante é que nenhum dos clones tem a memória de como se deu a morte deles. Isso leva o Mickey 7 a questionar quais são as reais intenções da colônia. Então tá chegando agora em outubro, eu ainda não vi data, mas ela já tá anunciada lá no Instagram da Planeta Minotauro. Bom, então foram esses os lançamentos que eu escolhi para compartilhar com vocês. É claro que eu não trouxe todos, tem muito mais, mas trouxe aqueles que me deixaram mais interessada. Então fica aí a dica, o link de compra para todos eles vai ficar aqui na caixa de descrição. Se você tiver interesse de comprar ou se tiver interesse de colocar na sua lista de desejados e puder utilizar o meu link, eu te agradeço muito. E vamos conversar. Gostou das minhas indicações de lançamentos? Colocou algumas delas na sua lista de desejados? Bora conversar um pouquinho. Me diz também se eu deixei passar algum lançamento de outubro. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!